Shalom. Sabemos que no Velho Testamento, Deus havia estabelecido os sacrifícios. Animais eram oferecidos no templo, nos sacrifícios, e eles, na verdade, eram um símbolo daquilo que viria. Então, quando se levava um animal, havia uma ordem de Deus. O animal tinha que estar perfeito. Não poderia ser um animal doente, não poderia ter um osso quebrado, ele não poderia ser cego, manchas, ele tinha que ser limpo, ele tinha que estar perfeito, ele tinha que estar totalmente sadio. Então, quando nós olhamos para Jesus, vemos, por exemplo, quando Jesus está iniciando o seu ministério, João Batista olha para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é identificado por João como aquele que veio para cumprir de forma cabal, plena, para consumar aquilo que era feito apenas por símbolo, que era apenas sombra, lá no Velho Testamento. Então Jesus é o Cordeiro, e ele então é apresentado ao Senhor como sacrifício. Sabe quando Jesus foi morto? Na Páscoa, exatamente quando o animal tinha que ser apresentado a Deus em sacrifício. E na Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, vai ser morto. Só que lembremos, o animal tinha que ser apresentado perfeito. Nenhum osso quebrado, nenhuma mancha. Jesus é aquele que não tinha pecado. Jesus era aquele que era justo, que não cometeu nenhum tipo de injustiça. E agora é levado à cruz. Acompanhe comigo o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 19, os versos 36 e 37. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Jesus está ali na cruz. A ordem veio das autoridades para que as pernas dos crucificados fossem quebradas. Para quê? Para acelerar o processo de morte. Porque na medida em que eles ficassem pendurados com os braços abertos, a pressão nos órgãos internos, no pulmão e no coração seria muito intensa. Então a tendência a médio e longo prazo é que a pressão sobre o coração fizesse o próprio coração ser dilacerado, ele explode dentro do peito, ele começa a se desfazer, a pressão é muito grande. Então, quando Jesus está ali na cruz e dois prisioneiros, um de cada lado, vem a ordem das autoridades. Eles quebram a perna do primeiro para que essa pressão aumente e ele morra mais rápido. Eles quebram a perna do outro para que venha a pressão maior e ele morra mais rápido. Mas quando chegam em Jesus, ele já tinha entregue o seu espírito. A Bíblia diz que quando eles levaram um chumaço cheio de vinagre para ele beber porque tinha sede, ele simplesmente disse: está consumado, e rendeu o espírito. Então ele morre antes que quebrem as suas pernas. Por quê? Porque também estava profetizado: nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque todo sacrifício a Deus tinha que ser um sacrifício completo. O animal não poderia ter um defeito. E Jesus estava sendo oferecido como Cordeiro de Deus. E nele não havia pecado, e nele não podia ter um osso quebrado. E de fato, nenhum osso é quebrado. Jesus, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Por isso, creia em Jesus. Confie naquele que é santo e se entregou por você e por mim, pecadores. Aquele que assumiu a nossa culpa e sem mancha, sem defeito, sem um osso quebrado, se entregou voluntariamente para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus.